Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre, dando continuidade aos métodos epidemiológicos sobre o estudo de caso controle. É um estudo muito utilizado para avaliar se a exposição no passado a um determinado fator de risco é a causa de alguma doença ou algum novo desfecho no atual momento. Então vamos entrar com um estudo muito bom de se estudar e também de se realizar. Para fazer essa aula, mais uma vez, eu utilizei o livro Métodos de Investigação Epidemiológica e Transmissíveis, volume 1, do Instituto Patológico Tropical de Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, que nesse link aí vocês encontram. Um livro muito bom. O estudo de casos controles são, em geral, retrospectivos, utilizando dois tipos de participantes. Casos que são indivíduos que têm a doença e controles indivíduos sem doença de interesse. O que significa retrospectivo? Eu parto agora de um momento e pego um grupo de pessoas que têm uma determinada doença e também um grupo de pessoas que não têm aquela doença. E vou olhar lá no passado que tipo de exposição que essas pessoas tiveram e ver se essas exposições estão associadas ou não a maior proporção de casos ou controles. Por isso que ele é retrospectivo. Então, o que são casos? Eu pego um grupo de pessoas que têm a doença e os controles de indivíduos que não têm a doença. Então, um melhor exemplo, eu quero avaliar se o cigarro está associado ao câncer de pulmão. Então, hoje, no atual momento, eu pego um grupo de pessoas que têm câncer de pulmão e um grupo de pessoas que não têm câncer de pulmão. E eu vou olhar no passado quem fumou e quem não fumou. Se eu ver que a chance de fumante está muito maior proporcionalmente nos casos quando comparado aos controles, aí é porque provavelmente o cigarro foi a origem da doença nos casos quando comparado aos controles. Então é um desenho simples de se entender. O objetivo do estudo de caso controle é investigar a existência de possíveis associação causal entre a exposição aos fatores de risco e a doença de interesse. Então, um bom também do estudo de caso controle que eu posso olhar vários outros tipos de exposição. Não preciso pegar uma exposição só e acompanhar. Eu pego a doença de interesse e eu posso olhar vários tipos de exposição. Portanto, é importante determinar o número de participantes em cada grupo que tenha sido exposto a um fator de risco em potencial. Daí o cálculo de amostra, que a gente vê lá no estatística em geral. Como é que eu seleciono os casos dos controles? As fontes de casos são pessoas com a doença de interesse. E controles depende da doença a ser estudada. Então, vou dar um exemplo. Caso de malária grave. Onde é que eu vou encontrar pessoas com malária grave? Geralmente em hospitais, clínicas. Indivíduos infectados por HIV. Onde é que eu vou encontrar pessoas infectadas por HIV? Local que eu vou encontrar pessoas tratando para a infecção por vírus de imunodeficiência humana. Tá? E os controles? Os controles, gente, eles têm que ser muito parecidos com os casos. Tá? Eles têm que ser tão parecidos com os casos que a única coisa que eles não têm que ter é a doença. Então a gente parte de um princípio básico, que é controles devem ser selecionados de acordo com o seguinte princípio. Se um controle fosse um caso, ele seria identificado onde os casos estão sendo encontrados. Então, onde é que eu vou encontrar geralmente uma pessoa que não tem a doença? Geralmente no mesmo local onde encontrei a pessoa que tem a doença. Não necessariamente lá no hospital, mas a partir do momento que eu achar aquele caso, eu posso pegar pessoas muito próximas a ele, um familiar, alguma coisa dessa forma que não se expôs, que não tem a doença, mas está muito próximo a ele. Tá? Então, esse ponto eu não posso pegar coisas muito díspares. Você imagina, eu quero comparar câncer de mama. Aí eu pego mulheres que têm câncer de mama, certo? Com 50, 55 anos de idade,
e vou comparar com mulheres que não têm câncer de mama com 30, 25 anos de idade, né? Isso não vai dar certo. O ideal é eu pegar mulheres também que não têm câncer de mama, que geralmente vivem na mesma comunidade e que têm mais ou menos a mesma idade. Aí sim eu vou ter uma amostra mais fidedigna para eu poder comparar as possíveis exposições que elas tiveram no passado e ver se essas exposições estão ou não associadas aos casos que nós estamos estudando no presente momento. Tipos de estudo de caso-controle. Nós temos estudo de caso-controle de base populacional. Os casos são selecionados a partir da população. Eu faço uma triagem populacional para saber quem tem câncer de pulmão. E ali eu pego essas pessoas. E os controles são selecionados através do uso de amostra probabilística de indivíduos sem doença na mesma área geográfica. Então, eu num determinado bairro achei 10 pessoas com câncer de pulmão. Eu vou calcular o tamanho de amostra para aqueles 10 casos naquela mesma região, só de pessoas que não têm a doença. E estudo de caso-controle aninhado. Casos de controle são selecionados no decorrer de uma coorte pré-definida. Controles são aleatoriamente selecionados a partir de um grupo de indivíduos em risco, no momento em que os casos são identificados. Então, o que é coorte? Eu pego pessoas sadias expostas ao risco e pessoas sadias não expostas ao risco. E eu vou acompanhando essas pessoas. A partir do momento que a pessoa tem um desfecho, eu pego ali uma pessoa que estava exposta ao risco e não teve o desfecho. Ou seja, não teve a doença. Ali eu vou também ter um controle muito bem selecionado. E a medida de associação? Lembra, no estudo de prevalência, eu faço a razão de prevalência. Eu faço a prevalência entre as pessoas e da exposição entre as pessoas que estão doentes com as pessoas que não estão doentes. Na coorte, geralmente eu faço a razão de risco relativo, onde eu pego a incidência da doença nos expostos e a incidência da doença nos não expostos. E no caso controle, geralmente nós utilizamos o odds, odds ratio, ou odds ratio, que é a razão de chances, É uma medida de associação utilizada em estudos de caso controle. Estimativa da razão das forças de morbidade entre pessoas expostas e não expostas ao fator de risco. Então, vou explicar agora o que é esse odds. O odds é uma medida aproximada do risco relativo, quando a incidência é baixa, e uma medida aproximada da razão de prevalência, quando a prevalência é baixa. Lembrando que a razão de prevalência e o risco relativo tecnicamente o cálculo é igual. O que é que muda? Que a razão de prevalência é um estudo feito em estudos transversais e o risco relativo nós fazemos em estudo longitudinal de preferência prospectivo, no caso a coorte. Então vamos imaginar uma tabela 2x2, onde eu divido aqui casos e aqui controles. E eu vou ver quem foi exposto ao fator de risco de interesse e quem não foi exposto àquele fator de risco de interesse. Então, isso é uma tabelinha 2x2 que nós já vimos muitas vezes. E como que eu acho o odds? O que é o odds? É a probabilidade de tal evento acontecer em um determinado grupo. Então, a chance. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que calcular o odds nos casos. Lembra, na razão de prevalência, eu calculava a prevalência das pessoas doentes e a prevalência das pessoas não doentes. Na coorte, eu calculava o quê? A incidência nas pessoas doentes e a incidência nas pessoas não doentes. Aqui eu vou calcular o odds entre os casos e o odds entre os controles. Então, como que eu calculo o odds nos casos? Vou simplesmente pegar os casos que foram expostos e os casos não expostos, que é o A dividido por C. Onde é o A? Aqui, casos onde eu tenho a exposição presente e casos onde eu tenho a exposição não presente. Então, vou pegar
o A e dividido pelo C. Aqui eu vou achar o odds entre os casos. E no controles, mesma coisa, o odds entre os controles. Vou pegar os controles expostos e dividir pelos controles não expostos, ou seja, B dividido por D. Então, vou pegar aqui o controle que tem a exposição dividido pelo controle que não tem a exposição. Então, B dividido por D. Com isso, eu achei o odds de casos e o odds de controle. Como que eu faço a razão de odds? O odds rate. É só eu pegar o odds de casos e dividir pelo odds do controle. Então, odds de casos dividido por odds de controle, que é A dividido por C dividido por B mais D. Então, vai ficar assim, o odds, tá, do caso e o odds dividido pelo odds do controle, que é uma divisão de fração. Divisão de fração, o que eu faço? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, fica uma razão de produtos cruzados. Por que uma razão de produtos cruzados? Porque depois que eu multiplico, divido inverta e multiplico, vai ficar A vezes B dividido por B vezes C. Tá? Não tem problema nenhum. Eu prefiro fazer como? Calcular o odds dos casos, depois calcular o odds dos controles e dividir o resultado dos dois um pelo outro e vou achar o resultado. Então vamos imaginar o seguinte: eu tive 85 pessoas, 337 pessoas que foram em determinado evento. Das 337 pessoas, 85 tiveram diarreia e 292 não tiveram diarreia. Então aqui eu tenho os casos 85 e controles 292 que não tiveram diarreia. E aí eu queria ver o que é que causou aquela diarreia. Uma das coisas que nós fizemos foi o quê? Comer maionese. Entre os controles, as pessoas que tiveram diarreia, 75 comeram maionese. E 152 que comeram maionese não tiveram diarreia. 10 pessoas comeram maionese, já tiveram diarreia e não comeram maionese. E 140 pessoas não comeram maionese e não tiveram diarreia. Quando eu faço odds, tá? Quando eu faço odds de quem comeu diarreia e o odds de quem não comeu, o odds de quem comeu maionese entre os que tiveram diarreia, o odds em quem não teve diarreia, os que comeram maionese, e eu faço a razão entre os dois, eu vou achar uma razão de 6,91. O que significa isso? Que as pessoas que comeram maionese tiveram 6,91 mais chance de estar com diarreia quando comparado com quem não comeu maionese. Então, primariamente, eu posso dizer que a principal causa de diarreia nesse grupo aqui foi a maionese. É lógico que nós temos que fazer o quê? O intervalo de confiança. O intervalo de confiança deu entre 3,94 e 3,95. O intervalo de confiança é 95%. Ou seja, a chance do verdadeiro odds estar na minha população, com 95% de certeza, é de 3,4 a 3,9. Ou seja, comer maionese estava associado à diarreia nesse grupo aqui que foi analisado. Então, toda vez que o odds é igual a 1, pessoal, toda vez que o odds é igual a 1, significa que a exposição não está associada à diarreia, nem protegendo e nem causando a doença. Toda vez que o odds estiver maior do que 1, significa que a exposição está associada ao desfecho. E toda vez que ele é menor que 1, significa que a exposição é um fator de proteção contra o desfecho. Então, é muito comum, por exemplo, na vacina.
a pessoa que foi exposta à vacina, ela vai ter menos doença. Então, geralmente, a vacina vai ser um fator de proteção. Por que é importante fazer um intervalo de confiança? Porque, às vezes, o odds está maior que 1. Mas, se o limite inferior do intervalo de confiança for menor do que 1, e o limite superior do intervalo de confiança for maior do que 1, significa que aquele odds, ele pode ser 1. E se ele pode ser 1, então significa que estatisticamente eu não tenho associação. Agora, toda vez que o limite inferior for maior do que 1, significa que estatisticamente o desfecho está associado à exposição analisada. E toda vez que o limite superior do intervalo de confiança for menor do que 1, significa que a exposição, estatisticamente, é um fator de proteção contra o desfecho analisado. A amostragem. Não existe uma técnica de amostragem, contudo, a representatória do grupo selecionado deve ser determinada. Então, eu tenho que fazer um cálculo amostral. Existem vários cálculos amostrais para estudos de caso controle e determinar uma proporção. A proporção de um caso para um controle, um caso para 2 controles, um caso para 3 controles. Determinar isso, tá? E isso aí é particularmente importante no que se refere à validade externa do estudo, porque não adianta nada, gente, eu fazer um estudo que eu não posso extrapolar esse resultado para a minha população, que foi de onde tirei a minha amostra. Se o resultado que eu achei só vale para a minha amostra, ele não vai ter validade nenhuma, ele não vai servir para eu gerar nenhum impacto na minha saúde, na minha comunidade. Então, todo estudo de caso e controle, vocês têm que criar uma amostragem e uma representatividade que você pode falar, olha, esse resultado aqui, ele pode ser aplicado na minha população, ele tem validade externa. Tipos de viés, ou seja, os tipos mais comuns utilizados que acontecem no estudo de caso e controle. Viés de classificação, ou seja, eu às vezes pego pessoas doentes e coloco como controle, ou eu pego pessoas sadias e coloco como caso. Então, para eu determinar quem é caso e quem é controle, eu tenho que ter muito bem claro quem é caso e quem é controle. Então, tem que ter critérios muito claros. E para isso é fundamental testes diagnósticos com altas sensibilidades e altas especificidades para contribuir para a clínica do paciente. E ali eu determinar com bastante clareza quem é caso e quem é controle. Aqui eu não posso colocar um ponto de corte pequenininho, eu tenho que colocar um ponto de corte alto para aqueles que têm a doença, realmente eu ter certeza que tem a doença. E aqueles que não têm a doença, eu ter certeza realmente que ele não tem a doença. Porque se eu alocar pessoas erradas dentro dos grupos, eu vou gerar uma informação errada e eu não vou achar o desfecho, a causa realmente daquele desfecho. Isso é um problema. Outro viés de seleção, originado por erro ou limitações de alinhamento do estudo que inviabiliza a comparabilidade entre caso e controle. Então, por isso que eu tenho que colocar um delineamento muito claro, muito bem tranquilo, tá? Senão eu vou ter que selecionar pessoas erradas. Viés do observador, originado por observações realizadas em ambos os grupos em condições diferentes. Esse é um problema. Para o controle, eu coloco um entrevistador em um determinado dia. Para o caso, eu coloco um outro entrevistador em um determinado dia. Eu tenho que usar os mesmos critérios de forma bastante imparcial para os dois, para obter as informações corretas. E aí o ideal é que o entrevistador não saiba quem tem a doença e quem não tem a doença. Porque, ou seja, seria o ideal que o entrevistador seja cego. E aí ele não vai poder induzir respostas ou fazer juízo de algumas respostas. Isso é muito importante, tá, pessoal? Quais são as vantagens indicadas para avaliar doenças raras? Porque no estudo de caso controle,
Eu já pego a pessoa doente, então eu pego um grupo de pessoas doentes e ali eu aloco os controles e vou avaliar os fatores de risco. Na coorte não tem como eu trabalhar para doenças raras, porque eu pego exposição, né? Então eu tenho que pegar um grupo enorme de pessoas expostas para eu ver quem vai gerar doença ou não. Necessita de um número menor de participantes que estudo de coorte, né? E não existe problema relacionado à perda de segmento, visto que esse estudo é retrospectivo. Isso é bastante legal. Ou seja, eu já peguei no final, então não tem como eu perder participante. As limitações são adequadas para estudo de exposição. Não são adequadas para estudo de exposição raras. Então não adianta nada aquela exposição que é raríssima acontecer. Eu quero saber se a pessoa que pisou na Lua tem algum tipo de doença. É muito difícil, né? Quantas pessoas pisaram na Lua? Não estima a incidência de doença, infecção de interesse. Por que não estima incidência? Incidência é uma medida de novos casos. E como eu estou trabalhando com casos retrospectivos, ele não me dá incidência. O máximo que me dá é prevalência. Informações acerca da exposição ao fator de risco são obtidas depois da ocorrência da doença. Com isso, não se pode distinguir uma cronologia nítida entre a exposição e o surgimento da doença. Então, às vezes eu tenho um viés da memória. O que acontece? A pessoa que tem a doença, ela não sabe necessariamente quando que foi exatamente que ela foi exposta, principalmente se a exposição foi há muito tempo, e nem a quantidade daquela exposição. Isso é um problema. Então, vamos supor, a pessoa, eu fumo há 40 anos, mas há 40 anos atrás, ela sabe direitinho quando foi que começou, com quantos cigarros ela começou? É muito difícil. Esse é um problema, é uma limitação. O roteiro para liderar um estudo de caso controle. Definir a questão a ser respondida, como qualquer estudo, e aí é uma coisa importante. Pessoal, se a questão a ser respondida já existir resposta, não faça o estudo, né? Não vai reinventar a roda. Estabelecer a definição de casos de controle, especificar o critério de amostragem, definir as variáveis de exposição e as variáveis potenciais de confusão a serem controladas, porque pode acontecer variáveis de confusão e é um problema sério, calcular o tamanho da amostra e descrever as etapas para análise de dados. Então aqui eu tenho um exemplo de um estudo de caso de controle, publicado no Caderno Científico de 2013. Então, o resultado comparativo dos grupos caso e controle para as diversas variáveis estudadas, valor sin quadrado e π do odds, intervalo de confiança. Isso aqui era para câncer, eu não lembro qual tipo de câncer, eu não lembro qual é o tipo de estudo. Mas aqui, por exemplo, pessoas não fumantes e pessoas fumantes. Então aqui eu tenho o caso, aqui o controle, aqui eu tenho as pessoas expostas, aqui as pessoas não expostas. Quando calculo o odds deu 14,5, ou seja, para esse desfecho aqui, o cigarro estava extremamente associado a esse desfecho. E assim por diante que segue. Então aqui um estudo publicado, um estudo antigo, em 1980, sobre anticoncepcional oral e doenças do miocárdio. Então aqui só um exercíciozinho para vocês fazerem, para vocês testarem. Então, infarto do miocárdio e aqui o uso de anticoncepcional oral. Aqui eu tenho os casos, aqui eu tenho os controles. Aqui eu tenho os expostos e aqui os não expostos. Então você faz 23 dividido por 33, achou o odds nos casos. 304 dividido por 2.816, achou o odds nos controles. Divide o odds dos casos pelo odds do controle, você acha a razão de prevalência. E você vai ver se o contraceptivo oral naquela época estava associado a infarto agudo do miocárdio ou não. Calcule o intervalo de confiança também para vocês terem certeza. Certinho, pessoal? Muito obrigado e aproveitem o dia.